Olá, tudo bem aí com você? Hoje eu trago uma reflexão assim bem diferente. Acho que todas são meio diferentes, mas enfim, a gente em algum momento da vida já parou para pensar que dá a impressão que somos várias pessoas vivendo várias vidas, porque conforme a gente vai passando por estágios e ciclos, a gente vai lidando com todas as fases existenciais de uma maneira diferente. E aí a gente pode citar infância, adolescência, início da vida adulta, enfim, mas às vezes até mesmo num mesmo ciclo de vida, na fase adulta que seja, a gente se percebe sentindo de forma diferente, agindo de forma diferente, coisas que antes faziam sentido hoje muitas vezes não fazem mais. E é interessante a gente perceber que isso faz parte do nosso processo evolutivo e é tão espontâneo, é tão natural. E eu fico aqui refletindo sobre o quão interessante é o pensamento de que, ao invés de você viver a vida como se fosse o último dia da sua vida, que tal você viver a vida como se fosse o primeiro dia da sua vida? Com aquele olhar de curiosidade, de buscar experienciar a vida em si, de não ficar comparando o que é agora com o que era antes, a pessoa que você se relaciona agora com a outra pessoa que você se relacionou, de você abrir espaço para viver o novo, não sem a bagagem que a gente carrega, porque isso é um fato, mas com um olhar diferente, ressignificando tudo o que aconteceu e justamente criando espaço para viver novas experiências com a alma leve, sem estar presa em nada do que já foi. Então eu estou propondo a gente não ficar fixado em momentos da nossa vida, ou que foram muito bons, ou que foram muito difíceis e até traumatizantes, mas sairmos dessa fixação e abrirmos espaço para novas experiências que podem ser maravilhosas. Nessa questão de a gente analisar a vida como se a gente tivesse sido várias pessoas numa mesma existência, muita gente fala que, ai, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria tomado uma outra decisão, eu teria agido de forma diferente. E obviamente que a gente sabe que isso não é verdadeiro, porque se você voltasse atrás com a mente que você tem hoje, com certeza teria grandes chances de você tomar outras decisões. Só que se você voltasse atrás com a mente que você tinha naquela época que você tomou a decisão, com certeza a decisão seria exatamente a mesma. A gente vai se construindo e vai evoluindo nessa construção. Mas tem um exercício muito interessante para todos aqueles que carregam culpas e remoem situações que sentem que não foram bem resolvidas ou que não tiveram o desfecho desejado. Para todos aqueles que carregam uma dor e não conseguem se libertar dessa dor. Eu gosto muito desse exercício, da gente imaginar aquela situação mais difícil que a gente vivenciou e hoje, enquanto adultos acolhedores da gente naquele momento, o que que hoje a gente pode, visualizando a gente mesmo naquela situação, falar pra gente para dar um suporte? Você diria para essa pessoa que é você mesma, ter força, acreditar mais nela, que ela não está sozinha, que aquilo vai passar. O que que você faria e o que que você falaria para essa criança machucada ou para esse adulto também, que naquele momento estava perdido e sem rumo? Hoje, com a sua experiência, qual poderia ser o suporte que você poderia dar para você mesmo naquele momento? É tão quântico isso, da mesma forma que a gente pode pensar em construir coisas maravilhosas no futuro, a gente também pode olhar para o nosso passado, ressignificando ele e trazendo liberações de tudo aquilo que a gente não precisa mais carregar dentro de nós. O que que você está carregando que está na hora de você deixar lá atrás? E o que que lá atrás não foi resolvido que hoje você pode conversar com o seu eu daquele momento e acolhê-lo? Qual é a sua parte que precisa ser acolhida? E diante disso, qual mensagem que você pode transmitir para você em termos de superação de tudo aquilo que você enfrentou, de tudo aquilo que você vivenciou e que você chegou até aqui? Vale a pena a gente olhar a potência que a gente tem, mesmo quando a gente não se dá conta disso. E vale a pena a gente deixar cicatrizar todos os nossos machucados, sem ficar arrancando casquinhas emocionais de tudo aquilo que já foi e que agora está na hora de ser curado. Que parte sua precisa ser curada? E o quanto você pode
por si mesmo, entrar nesse processo de cura. E se precisar de auxílio e suporte de outras pessoas, que ótimo que existem pessoas que podem, com as ferramentas que elas têm terapêuticas, te dar esse suporte. Mas o primeiro passo cabe a você buscar esse reequilíbrio. Interessante isso. Vale a pena a gente refletir. Vale a pena a gente se permitir todo e qualquer processo de cura. Um beijo enorme para você.